Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos alegres aqui nesta noite de domingo, nesse calçadão na cidade de Abaiara, para transmitirmos a palavra de Deus. Mas antes de eu abrir a Bíblia, eu quero fazer um ato profético com os que estão aqui, com esse povo lindo que está aqui, povoando esse centro da cidade. Levantem a mão comigo e gritem bem forte: Abaiara, ouve a palavra do Senhor. Abaiara, arrependei-vos dos teus pecados. Quem crê que isso pode acontecer, pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Pastor Evandro, pastora Karine e presbíteros, obreiros em geral da nossa igreja, povo de Deus presente, evangélicos e católicos, todos que ouvem a voz do Senhor nesta noite através deste veículo de som, saindo da boca de quem cantou, quem orou e agora do que vai pregar. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Eu trago uma palavra do coração de Deus ao teu coração, e eu tenho a certeza que você nunca mais esquecerá essa palavra. Eu quero abrir a palavra de Deus no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São João, e eu quero ler no capítulo 3, a história de um homem que tinha tudo para ser feliz, mas era infeliz. Tinha tudo para ter alegria, mas era triste. Tinha tudo para ser vitorioso, mas era derrotado. O nome desse homem já diz nas primeiras palavras do texto. Evangelho de São João, capítulo 3, do 1 em diante, nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu vos ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quantos acreditam nesta palavra que eu li? Levante a sua mão e diga: eu acredito. Como eu disse, Abaiara, trata-se de um homem chamado Nicodemos.
que tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. Tinha tudo para ser alegre, mas não era alegre. Tinha tudo para ser vitorioso, mas não era vitorioso. Pode acontecer a mesma coisa com você que está aqui. Quem sabe não tem ninguém doente na tua família, e você mesmo assim não está feliz. Quem sabe nos últimos anos ninguém morreu na tua casa, mesmo assim você não está feliz. Quem sabe não tem faltado alimento em sua casa, mesmo assim você não está feliz. Quem sabe está tudo bem entre você e o seu cônjuge, mesmo assim você continua infeliz. Quem sabe você é uma pessoa que tem uma certa saúde, um porte financeiro, e alguém olha para você e diz: mas essa pessoa deve ser muito feliz. E você sabe que era para ser, porque o que você tem, meu Deus, quantas pessoas gostariam de ter? E quantos têm menos do que 10% do que você tem e diz que é feliz? Dizem que são felizes, e você tem tanto e sabe que não é. Esse homem chamado Nicodemos me chamou a atenção há 33 anos, quando eu não servia a Jesus e alguém me falou sobre ele. Eu estava na cidade de Nova Petrolândia, ali. É Bahia? Nova Petrolândia? É Bahia. É, né? Ou é Pernambuco? Pernambuco. Havia falecido um tio meu, e eu fui para o velório, e à noite uma pessoa pregou para mim sobre esse homem, e esse homem, a sua história nunca mais saiu do meu coração. Nicodemos. Quem era Nicodemos? Vamos dizer em primeiro lugar, Nicodemos era um príncipe. Diz a Bíblia aqui que ele era um príncipe dos judeus, era um dos principais daquela nação. Quem não é feliz sendo príncipe? Quem não é feliz sendo um principal? O mais requisitado, preste atenção, o mais procurado, o mais admirado. Príncipe assim, é admirado, é requisitado, todo mundo quer estar perto. E quem é que não quer ouvir uma palavra de um príncipe? Esse rapaz, ele ocupava uma posição de destaque, porque ele era um príncipe. Ser príncipe é tão bom que todo mundo gosta de ser chamado de príncipe e de princesa. Mas esse homem não era feliz. A posição dele não lhe dava felicidade. Quem está me ouvindo? Ser príncipe, ser o principal, ser presidente da república, ser um governador do estado, ser um deputado estadual, federal, um senador. Como é importante ser um príncipe, ter uma posição. Mas não é que isso não traz felicidade alguma? Não é que isso não é a causa de nenhuma felicidade? Pode trazer alguma coisa parecida, mas não é responsável pela felicidade de fato e de verdade, porque Nicodemos não era feliz. Bispo, mas eu ainda não vi que ele não era feliz. Você vai ver já já. Eu quero só descrever esse homem que tinha tudo para ser feliz. Ele começa sendo descrito como um dos principais. Quem não quer ser o principal? Todo mundo tem receio de ser o último da fila. Ele era o primeiro da fila. Ele era um príncipe. Quem sabe você é um príncipe na sua família. Quem sabe na sua família todo mundo procura mais você. Quem sabe na cidade todo mundo bate mais na sua porta. Quem sabe na sua rua você é o mais conhecido, pois você está do jeito de Nicodemos. Você pode ser alguém principal na sua rua, um príncipe por dizer, e você não ter felicidade alguma. Em segundo lugar, este homem chamado Nicodemos era muito respeitoso. Ele foi educado para respeitar as pessoas. Quando ele chegou perto de Jesus, ele não falou como falaria com qualquer pessoa. Ele tratou Jesus de mestre, de rabi. Rabi, que quer dizer mestre. Ele se dirigiu a Jesus pelo ofício que ele achava que Jesus tinha. O rabi da Galileia, o mestre de Israel, significa professor. Nicodemos tratou Jesus de professor.
Então era um cara educado, respeitoso. Ele não se dirigiu a Jesus como alguns se referiam a ele. Pode vir alguém bom da Galileia, de Nazaré? Ele se dirigiu a Jesus respeitando Jesus, colocando Jesus em posição de grandeza, chamando-o de Rabi. E é assim que devemos ser. Se você se dirige a um juiz, você tem que tratá-lo pelo pronome que aquele camarada merece. Então ele fez isso. Quantos não odiavam Jesus? Mas Nicodemos não odiava Jesus. Rabi, sabemos que tu és mestre. O cara respeitava bem, mas não era feliz. Era educadíssimo. Fui educado a chamar o pastor de pastor, o juiz de juiz, o delegado de delegado. Ele aprendeu a chamar Vossa Excelência. Ele sabia chamar Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Senhoria. Era educado, respeitoso, mas não era feliz. Sabe por quê? Porque diploma não traz felicidade. Conhecimento acadêmico não traz a felicidade de fato. Você pode ter o melhor diploma na parede, mas você não tem felicidade. Hoje alguém entrou no meu estúdio de lives e olhou para mim, olhou pela primeira vez, diz: o senhor é formado? Disse: sou. Em que? Eu disse. Quando ele parei de falar, ele disse: tem muito conhecimento, não é? Eu disse: olhe, mas isso não é tudo. Conhecimento, diploma na parede, currículo escolar não trouxe felicidade para Nicodemos, e nem vai trazer para você, senhora professora, e nem vai trazer para você, senhor delegado, nem vai trazer para você, senhor capitão, nem vai trazer para você, senhor ou senhora que ocupe qualquer posição. Esse diploma na parede, que importante ele é, parabéns por tê-lo conseguido, mas ele não vai completar você. Ele vai ajudar, mas não completa, porque não completou Nicodemos. Quem era Nicodemos em terceiro lugar? Ele era um homem religioso, porque quando ele se dirige a Jesus, ele diz: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, e ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está vendo que ele era religioso? Está vendo que ele tinha uma religião? Está vendo que ele acreditava em Deus? Está vendo que ele não era um ateu? Alguém pode acreditar em Deus, pode ter uma religião e não ter felicidade nenhuma. Alguém pode ter um local de congregar, pode nascer numa religião e crescer nela, pode adquiri-la depois, e aquela religião servir para que essa pessoa somente como uma organização. E como é bom pertencer a uma organização! Como as organizações religiosas têm ajudado as pessoas! Tem gente que mora em propriedades das religiões. As religiões juntam alimento e dão às pessoas. As religiões têm uma participação importante. Todas elas podem ser cristãs ou afro. Todas elas têm uma participação na sociedade. E de certa forma, cada uma tem, repetido, sua importância. Mas você pode participar de qualquer religião. Pode ser judeu, pode ser católico, pode ser muçulmano ou mesmo crente, protestante, evangélico, como queira chamar. Possui uma religião e continuar sendo infeliz, porque você colocou sua confiança na religião e na instituição e na organização e na entidade, e entidade nenhuma completa o homem, porque se completasse, Nicodemos não tinha ido procurar Jesus. Ele não era completo, ele não era feliz. Seu judaísmo, seu farisaísmo, que era uma vertente da religião judaica, não dava para esse homem a felicidade que ele precisava,
Quem sabe você é religioso, não passa um dia sem fazer sua prece, sua devoção. Seus pais lhe ensinaram a ser devoto, mas dentro de você tem um vazio que não tem tamanho. Você não sabe por que você é tão triste. Falta alguma coisa. E eu vim aqui para dizer o que é que falta em você. Falta exatamente o que faltava em Nicodemos. Nicodemos era religioso. Quem sabe você também é religioso. Ele era infeliz e você também diz: meu Deus, eu creio tanto em ti. Nicodemos também acreditava. Nicodemos sabia onde era que Deus estava operando, porque ele sabia que Deus usava Jesus. Então ele era religioso e acreditava em Deus, mas estava incompleto. E o que era que faltava em Nicodemos? Meu Deus, esse homem dessa maneira, como pode? Mas esse homem também, além de tudo isso, Nicodemos era um homem curioso. E essa curiosidade de Nicodemos se dá quando ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, como pode o homem nascer sendo velho? Isso, porque na hora que ele chegou para Jesus e disse: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, começou a elogiar Jesus. Ele tinha um senso de humor maravilhoso. O senso de humor dele era tão grande que ele achou que poderia convencer Jesus, ganhar Jesus com uma palavra de elogio. E não tem nada, não tem problema nenhum você elogiar alguém. É até importante você fazer isso com alguém que trabalha. Um elogio faz bem, desde que seja feito por um coração bem tranquilo. Mas nesta hora, o elogio de Nicodemos não agradou a Jesus. Senhor, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Quem não fica feliz com um elogio desse? Jesus pode ter ficado feliz, mas não demonstrou nenhuma felicidade. Pelo contrário, Jesus respondeu para Nicodemos simplesmente isso: Nicodemos, se você não nascer de novo, você está perdido, com elogio e tudo. E quando Jesus disse: você precisa nascer de novo, ele curiosamente perguntou: como pode um homem nascer velho? Como pode o homem nascer de novo? Como pode ser isso? Ele foi tão curioso que Jesus se admirou e disse: você é professor? Nicodemos, Nicodemos, você é formado, você tem diploma, você é um catedrático, você é professor, e você não sabe isso. Você não sabe o que é nascer de novo. Ou seja, tão conhecedor e tão ignorante, sabendo de tanta coisa e não sabendo de nada, tendo tantas informações e sendo tão mal informado. Como pode alguém saber de tudo e não saber de nada? Como pode ser tão informado e ao mesmo tempo desinformado? Porque quando Jesus disse: você tem que nascer de novo, ele disse: como posso nascer sendo velho? Ele era um homem curioso, e a sua curiosidade ele externava em perguntas: como pode? Eu posso nascer sendo velho? Era curioso esse homem. Então esse homem tinha tudo para ser feliz. Ele era um príncipe, ele era respeitoso, ele era um homem religioso, ele era um homem curioso, ele tinha diploma na parede, ele tinha religião, e além de tudo, esse homem tinha uma qualidade que todo mundo precisa ter: ele era pronto a escutar. Quando ele faz essa pergunta a Jesus: como pode ser isso? Ele não dá mais nenhuma palavra. Escuta Jesus o capítulo 3 de João todo, e não dá mais nenhuma palavra. Quer dizer que ele tinha uma característica também: era pronto para ouvir. Não era um imbecil, não era um pateta, não era um atropelador de palavras, não era um atropelador de quem está emitindo um discurso. Ele ouviu
Jesus detalhar e dizer: Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Não se admire eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve-se sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, eu quero dizer que o vento sopra onde quer, e Jesus foi falando. Olha, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus foi dizendo: Nicodemos, faça isso, tem que se converter, pois ele ouviu tudo. Um homem como Nicodemos tinha tudo para ser feliz. Agora, baixa a mão. Bispo Amaro, você me pergunta: como que o senhor diz que esse homem não era feliz? Ele não era príncipe? Era. Ele não tinha dinheiro? Tinha. Ele não tinha posição? Tinha. Ele não tinha diploma? Tinha. E como é que o senhor está dizendo que ele não era feliz? Por um detalhe. Pode observar que o texto começa dizendo: Nicodemos, príncipe dos judeus, foi procurar Jesus de noite. Tu sabes por que ele foi procurar Jesus de noite? Para que ele não procurou de dia? Tem uma coisa por trás. Tudo que está na Bíblia, leve a sério. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. De noite ou de dia? De noite ou pela manhã? Foi de noite. Tu sabes por que ele foi de noite? Porque ele tinha vergonha de ir de dia. Porque de dia ele seria visto. Porque de dia ele seria visto. De dia ele seria notado. E quem era que ia acreditar mais em Nicodemos? Se ele fosse de dia procurar um homem que era odiado, chamado Jesus, como Jesus era, um homem da posição de Nicodemos, ele disse: eu preciso falar com Jesus, mas se eu for de dia, eu vou ficar numa enrascada. Eu preciso conversar com Jesus, mas se eu for de dia, vai dar ruim para mim. Eu preciso de Jesus, mas eu não posso ir para o povo saber. Eu tenho que ir escondido. Então aqui eu tenho alguns adjetivos para este homem, para mostrar que ele era infeliz. Se ele estava com vergonha de falar com Jesus na frente do povo, número 1, ele era covarde. Nenhum covarde é feliz. Número 2, ele era assustado. E nenhum assustado é feliz. Ele tinha medo dos chefes da religião dele saber e chamarem a atenção dele. Ele tinha medo da sua religião saber e botarem para fora. Então ele era um assustado, covardemente vivia e foi procurar Jesus de noite, porque de noite ninguém iria saber que ele tinha ido procurar um carpinteirozinho. Jesus era um carpinteirozinho. Imagina o homem principal da cidade procurando um carpinteirozinho para pedir ajuda. Não faz vergonha, entre aspas. Ele ficou com vergonha. Era um covarde, então não era feliz. Atenção, atenção. Eu já vi isso acontecer. Era uma segunda-feira e o templo central em Brego Santo é fechado na segunda-feira. A gente fica fazendo algumas coisas internas quando dá para fazer, e a porta tocou a campainha e eu fui atendê-la. Era uma senhora assustada, muito assustada. Eu vou chamá-la de Dona Maria. Dona Maria bateu na porta e disse: senhor bispo, o senhor me atende por favor? Eu disse: pois não, senhora. Ele disse: fecha a porta, porque eu pertenço a uma religião que se meu chefe souber que eu vim aqui lhe procurar, eu entro numa enrascada. Até hoje acontece gente assim, que sabe que precisa de Deus, sabe que precisa da Bíblia, sabe que precisa de Jesus, mas ainda anda covardemente com medo de algum chefe que lidera sobre ela. E Dona Maria entrou, eu fechei a porta, que ela estava assustada. Ela estava com medo de represária.
E ele disse: pois não, o que acontece, dona Maria? Ela disse: bispo, eu moro em tal lugar aqui em Brejo Santo. 10 horas da noite, quando tudo se acalma na minha rua, entra uma assombração em minha casa. Quando eu me deito, o fogão é afastado do lugar. Eu escuto o fogão fazendo o gemido do arrastar. Eu me deito numa rede. Alguém chega na minha rede e balança minha rede para lá e para cá. E eu vejo a sombra passando na parede. E eu não tenho sossego em minha casa depois das 10 da noite, seu bispo. Tem horas que aquela pessoa, aquela sombra chega e sopra no meu ouvido, cochicha que vai me matar. Às vezes eu estou lá na cozinha e vejo a batida da porta na frente da casa, como quem vai quebrar tudo. Chego lá, está tudo no lugar. Me ajuda. Mas tem uma coisa, seu bispo: me ajude para ninguém saber, porque minha religião não pode saber que eu procurei o Senhor, porque eu perco espaço lá. Veja bem, que covardia. Ela precisava de Jesus, mas o poder religioso dela era maior do que a necessidade que ela tinha. Ela queria ser beneficiada por Jesus, mas ela não queria que o povo soubesse que ela estava precisando de Jesus. Que covardia. Nicodemos sabia que precisava de Deus, precisava da mensagem de Jesus, mas ele tinha que ir de noite. E Jesus sabe que tem gente que o procura de noite, e quando recebe a bênção de noite, foge sem ninguém saber. Aquela mulher, ela pediu a minha ajuda, e eu orei por ela, e a orientei. Eu disse que aquela assombração ia sair da casa dela, e eu passei a receita espiritual para aquela mulher. Eu expliquei para ela o que fazer para se livrar daquele demônio que estava assustando ela em casa. Aleluia. Passei para aquela mulher todos os caminhos de Deus. E aquela mulher que há dias, há meses, não dormia mais direito em casa. Aquela mulher foi para casa, passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta. Passou a sexta-feira, foi. Na sexta-feira à tarde, eu estava de frente ao templo central, lá vem Dona Maria. E ela passou de frente à igreja, sem querer nem falar comigo direito, que ela estava com medo ainda da pressão. Dona Maria, como que a senhora está? Ela olhou para mim, olhou para um lado, olhou para outro e disse: estou bem. E sua casa, como é que vai? Ela disse, olhou para um lado com medo ainda, cara. Olhou para um lado, olhou para outro e disse: não vi mais nada. Quem pode glorificar a Deus? A senhora não viu mais assombração nenhuma? Se não vi assombração nenhuma, aquele mal foi embora da casa dela, irmão. Eu disse: tchau? Tchau não. Venha cá. E ela com vergonha: você venha para cá. Porque quando a pessoa vai procurar a gente com vergonha de noite, a gente atende. Mas depois que Deus operar na vida dela, a gente tem que botar essa pessoa para declarar o que foi que Jesus fez. Senão outros lugares vão ganhar a fama. E ninguém pode ganhar a fama de Jesus. Quem está glorificando a Deus? Quem está glorificando a Deus? Se venha cá. Jesus me abençoou. Ela disse: me abençoou. Apareceu mais assombração lá? Apareceu não. Pois é o seguinte, venha para a igreja essa semana. Você venha para a igreja. Por que você venha? Porque Jesus disse que quando ele expulsa um demônio, se você não se agarrar com ele, vem mais 7, faz 8. Está escrito. Ele disse: que conversa é essa? Jesus é assim, ele disse: ó, se eu expulso, mas se você não se agarrar comigo, vem mais 7 e faz 8. E Jesus disse: o estado derradeiro é pior do que o primeiro. Ela disse: credo, credo em cruz. Ave, meu Deus, é desse jeito? Pois eu venho é hoje. Quem glorifica a Deus? Eu venho é hoje.
E Dona Maria foi naquela sexta-feira. E Dona Maria aceitou Jesus. E Dona Maria levou mais alguém para Jesus. Dona Maria foi-se embora de Brego Santo, mas foi-se embora batizada nas santas águas. E as palmas engrandecem ao Senhor. Nicodemos era como Dona Maria. Talvez que nem você, que está aí dentro de casa escutando essa palavra, tu pensa que Jesus não está vendo tu dentro de casa escutando a palavra. Tu pensa que Jesus não está vendo tu aí dentro de tua casa escutando a palavra melhor do que quem está aqui muitas vezes, porque você está com medo de botar a cara lá de fora e alguém amanhã dizer: tu estava lá na igreja dos crentes. Você ainda é covarde, você ainda tem medo. Mas eu quero te dizer, Jesus te alcança também, porque Ele é Deus e Ele te ama, e Ele pode te dar felicidade, e Ele pode resgatar você, desde que você seja um Nicodemos que esteja pelo menos disposto a ouvir. E você está ouvindo. Nicodemos saiu dali com aquele palavra no coração, que Jesus disse: Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos inculcou aquela palavra, pois não é que ele se converteu, não é que ele aceitou o Evangelho. Bispo Amaro, e ele deu a cara a bater. Meu irmão, quando você aceita mesmo, pode levantar quem se levantar, você diz a todo mundo, diz na rádio, diz na televisão, diz na internet: eu sirvo, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, eu sirvo a Jesus, eu amo a Bíblia, eu falo com Deus, eu sou de Jesus. Bispo, e quem não me quiser, eu não quero nem saber. Diz a Bíblia: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Lá na frente, quando Jesus morre, não tinha quem sepultasse Jesus, ia ficar na cruz. Nicodemos chega e diz: um dia esse homem pregou para mim. Aleluia. Um dia esse homem pregou uma palavra que curou minha alma. Ele me procurou, eu o procurei de noite e ele me atendeu. Era 3 horas da tarde, Jesus estava expirando na cruz. Naquele dia, Nicodemos procura Jesus de dia, para acudir o corpo de Jesus. Primeiro ele procura de noite, para saber quem é Jesus. Agora ele vai procurá-lo de dia, para servir a Jesus e sepultar o corpo de Jesus. Imagina toda a Judeia, as autoridades com raiva de Jesus que estava morrendo ali, e Nicodemos tirando o corpo de Jesus para sepultá-lo. Aquele homem covarde lá atrás agora não tinha mais medo de ninguém, nem do Satanás, quem glorifica a Deus. Aquele homem que procurava Jesus de noite para ninguém ver, agora ele está doido de pedra, mas é por Jesus. Ele agora não tem medo do diabo, em cima de um trem, fumando, e um trem carregado de pólvora, porque agora ele tem recebido o Espírito Santo. Ele agora tira Jesus de dia da cruz e o sepulta. Sabe por quê? Porque ele encontrou o que ele tanto precisava: a felicidade. Ele encontrou a salvação. Ele encontrou a vida eterna. Ele encontrou o que ele batia em toda porta, o que o diploma não dava, o que a religião não dava. Ele encontrou o que seu dinheiro não dava, a posição dele não dava. Ele encontrou. Jesus lhe deu. O mesmo ele pode fazer aqui hoje. O mesmo ele pode fazer nessa noite aqui. Se você crê que ele pode fazer a mesma coisa, eu quero que você levante a mão e diga assim: nesta noite, o Espírito Santo quer salvar pessoas neste lugar. Você acredita que Deus vai salvar? Quer salvar nessa noite aqui? Você acredita? Eu quero virar um pouquinho essa câmera e vocês aplaudem a Jesus com as mãos levantadas. Vamos lá, aplauda para o povo ver. O povo ver vocês aplaudindo ao Senhor. Vai glorificando a Deus, igreja.